Fala você ligado aqui no canal, bora fazer um curta. E o filme que eu vou comentar aqui com vocês hoje é o Bom Comportamento, Good Time, que passou no Festival do Rio, mas eu não vi no Festival do Rio, eu vi na cabine mesmo. É mais um filme que me surpreendeu bastante. O filme é dirigido por uma dupla de irmãos, que é o Ben e o Josh Safdie. E ele conta a história de um criminoso vivido pelo Robert Pattinson, que assalta um banco junto com o irmão dele, que tem uma deficiência mental, e o assalto dá errado, o irmão dele é preso, o Robert Pattinson foge, tenta conseguir uma grana para pagar a fiança do irmão, e tudo começa a dar errado, e dá errado, e dá errado. E a primeira coisa que me chamou a atenção no filme foi a mensagem que ele quer passar, a lição de moral de que o crime não compensa. Para passar essa mensagem, ele faz um retrato bem incômodo e bem agressivo, sem momentos de otimismo nem nada assim, justamente para passar essa impressão para o espectador. Tudo o que acontece com o personagem principal do filme, que é o Robert Pattinson, que é o grande vilão da história, tudo o que acontece com ele dá errado não só para os outros, mas para ele mesmo. Ele se destrói com o passar do filme, conforme ele vai abraçando cada vez mais uma vida criminosa, e todo mundo que está ao redor dele vai se degradando junto com ele, vai descendo ladeira abaixo junto com ele. E nesse sentido é curioso que os irmãos Safdie, eles adotem uma abordagem que remeta aos anos 70. Logo no início do filme, quando o título do filme aparece Good Time, com neons e uma música de sintetizadores e umas informações dos direitos autorais embaixo, o filme já remete à década de 70, que foi uma época em que o cinema norte-americano refletiu a amargura que os Estados Unidos estavam vivendo por conta de várias questões, o escândalo de Watergate, a guerra do Vietnã, crise, violência urbana. Embora ele seja um filme ambientado nos tempos atuais, ele poderia facilmente ter sido lançado na década de 70, junto com Laranja Mecânica, Apocalipse Now, Taxi Driver e Congêneres. E nesse sentido, o estilo adotado pelos irmãos Safdie, o tom do filme, é um tom sempre agressivo, opressivo, brutal. O filme em si, ele soa como uma ferida sangrando que está sendo pressionado. É um filme incômodo, é um filme que dói. E nesse sentido, o roteiro, ele sabe criar um arco dramático para o personagem principal que reflete muito bem o tema que o filme se propõe a debater. Inclusive, no início do filme, quando a gente está sendo apresentado ao personagem, a gente conhece ele como um personagem que, embora ele seja um criminoso, ele ainda se importa verdadeiramente com o irmão dele. Você vê que, embora ele seja um cara errado, ele ainda tem algum tipo de empatia dentro dele. Ele quer proteger o irmão, ele quer que o irmão dele se sinta bem e esse tipo de coisa, assim. Mas conforme o filme vai passando, ele vai se degradando cada vez mais. E nesse sentido, a performance do Robert Pattinson, ela sabe retratar muito bem todas essas facetas do personagem, todo esse arco dramático, essa dimensão que ele vai ganhando. Dele começar como um criminoso que ainda tem algum tipo de empatia e que vai se perdendo cada vez mais. E no passado, com o decorrer do filme, a gente vê o personagem do Robert Pattinson fazendo coisas que são realmente brutais, espancando pessoas inocentes, fazendo pessoas inocentes serem presas sem que elas tenham feito nada de errado, prejudicando a vida de várias pessoas a esmo. E o final do filme é um final doloroso, porque a gente percebe que, no fim das contas, de fato, o crime não compensa. O cara, ele só se fudeu adotando o crime e só fudeu a vida dos outros a partir disso. É um filme melancólico, é um filme triste, opressivo, não é um filme agradável de se ver, mas é um filme necessário. É um filme que se faz necessário por conta dos temas que ele se propõe a discutir. E, nesse sentido, a abordagem dos irmãos Safdie e do roteiro, do ponto de vista dramático, ela é muito inteligente, muito perspicaz. Em vez de começar já apresentando o personagem do Robert Pattinson logo de cara, o filme ele resolve apresentar primeiro o irmão dele, porque aí a gente já conhece as fragilidades do irmão dele, já conhece a deficiência dele, e aí depois, quando ele vai preso e começa a ser exposto à hostilidade do sistema carcerário e dos outros detentos, a gente começa a ficar agoniado, porque a gente percebe que é uma pessoa extremamente vulnerável que está sendo posta num vespeiro. Então, do ponto de vista de tensão, o filme funciona bem. E, nesse sentido, o filme ele também, como uma experiência incômoda e opressiva e frenética, o filme ele aborda uma montagem e um ritmo, tanto na trilha sonora como eu já falei, na montagem e na direção, que realça ainda mais essa natureza
surtada e paranoica do filme. A montagem é uma montagem frenética, com vários cortes. Embora existam alguns planos mais longos, sim, mas é uma montagem bastante ágil, bastante dinâmica. A direção ela aposta em quadros muito movimentados junto com a fotografia, e a trilha sonora é uma trilha sonora pulsante, cheia de sintetizadores que realçam ainda mais a ferocidade do universo em que o personagem do Robert Pattinson e os demais estão situados. E além disso, do ponto de vista puramente estético, o filme ele também é bastante interessante, porque, não só por essa vibe setentista da trilha sonora e do tom do filme, mas a fotografia do filme investe em cores que remetem àquele período, seja em neons, e seja nos contrastes entre um azul vibrante e um vermelho vibrante, que criam uma harmonia muito interessante em algumas cenas. Existe uma cena onde os personagens estão dentro de uma van, e o que está dentro da van está completamente dominado pelo vermelho, o que está fora da van está completamente dominado pelo azul. E aí mais à frente existe uma inversão dessas cores. Os personagens eles são vistos dentro de um cenário que está completamente dominado pelo azul, mas fora está completamente dominado pelo vermelho. É interessante. E para finalizar, eu diria que a melhor coisa que a série Crepúsculo fez foi dar visibilidade ao Robert Pattinson e a Kristen Stewart. Por quê? Porque o Robert Pattinson nesse filme, ele está exibindo uma vida, uma energia, uma agilidade e uma fome na maneira como ele se entrega ao papel, que não existia no Edward do Crepúsculo, que era uma porta. E esse personagem desse filme aqui, ele consegue dar várias dimensões ao personagem, como eu falei, esse apreço que ele tem pelo irmão e depois a ferocidade que ele começa a cometer contra ele mesmo e contra os outros. Tudo isso, todas essas cadências estão muito bem representadas na forma do Robert Pattinson, e ele com a sua expressão facial, ele consegue ressaltar muito bem toda a paranoia do personagem, toda a insanidade na qual ele se encontra. É um filme que eu realmente achei muito, muito bom, esse bom comportamento aí. E recomendo que vocês assistam assim que possível. Então é isso, um grande abraço e valeu!